Olá, boa noite. Boa noite. Transporte regularizado. Prefeitura anuncia vencedores da licitação para operar o sistema de ônibus da capital. Na Semana do Trânsito, os desafios para dirigir de forma segura em uma grande cidade. Rio dos Sinos volta a subir e preocupa moradores de São Leopoldo e Novo Hamburgo. E um alerta: água contaminada pode transmitir doenças à população atingida pelas enchentes. Dólar recua, mas valorização recorde do câmbio pressiona a inflação e pesa no bolso do consumidor. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Subiu para quase 57 mil o número de pessoas atingidas pelas chuvas dos últimos dias, 20 mil a mais do que ontem. Em todo o estado, são 493 pessoas fora de casa por causa das enchentes e temporais, segundo a Defesa Civil. No Vale dos Sinos, o nível do rio preocupa. Ruas das principais cidades da região estão alagadas. A reportagem é da TV Fevale. Se os carros já tinham dificuldade para passar pelas ruas cheias de água, imagine os pedestres. Muitos foram pegos de surpresa devido à chuva forte que começou a cair de repente. As pancadas de chuva foram frequentes durante o dia e em São Leopoldo as áreas ribeirinhas ficaram alagadas. A previsão é de que o volume de chuva até domingo diminua ainda mais, mas mesmo assim, os moradores das áreas mais críticas estão sob aviso de alerta. O nível do Rio dos Sinos continua subindo. Em Novo Hamburgo ele já chega a 6,59 metros. Aqui em São Leopoldo são 4,80 metros. A diferença se dá devido ao nível do mar diferente em que as duas cidades se encontram. A preocupação é com essa chuva nova que está vindo aí, de hoje até domingo. Então a gente está preparado para essa situação, né? Então o pessoal já está avisado pela Defesa Civil. Nós da SEMAN, aqui na Rua da Praia, a gente controla também o pessoal que mora aqui, né? E a Defesa Civil lá na parte da feitoria, que é um ponto mais crítico em São Leopoldo, né? Tem também a Santos Dumont, que é um outro bairro de São Leopoldo, divisa com Novo Hamburgo. Também essas precauções já foram tomadas, o pessoal já está avisado. Em Montenegro, apesar das chuvas de hoje, o rio Caí está baixando, mas as ruas da cidade continuam alagadas. A preocupação agora é com as doenças que podem ser transmitidas pela água contaminada. A Vigilância em Saúde do município emitiu um alerta. Os detalhes você confere na reportagem da TV Cultura do Vale. Quando há ocorrência de enchentes, é comum que doenças como a leptospirose, por exemplo, sejam diagnosticadas na população. Além disso, o contato direto com a água e com os alimentos impróprios para o consumo humano podem causar diversas doenças ocasionadas por fungos e bactérias. A Vigilância em Saúde emitiu o alerta para que a população evite o contato com águas contaminadas. Um dos objetivos é conscientizar os moradores das regiões ribeirinhas de Montenegro para se prevenirem de doenças trazidas com a enchente. Os sintomas aparecem tardiamente, às vezes até 15 dias pós-término de enchente, pós a exposição à água contaminada, surgem os sintomas dessas doenças, e para que as pessoas procurem atendimento médico através dos postos de saúde, as unidades básicas de saúde, nos hospitais. A partir desta quinta-feira, a equipe da Vigilância vai distribuir para os montenegrinos a substância hipoclorito. O produto é utilizado para matar bactérias e fungos de ambientes contaminados e vai estar disponível na Vigilância em Saúde e no ESF3 ao lado da Delegacia de Polícia. E subiu para 9 o número de casos de mormo no estado. Somente esta semana foram 6 confirmações, 5 em Santo Antônio das Missões, no noroeste gaúcho, e uma em São Jorge, na Serra. Conforme a Secretaria Estadual da Agricultura, as propriedades envolvidas foram interditadas e outras 33 estão sendo investigadas por suspeita de contaminação. O mormo é uma doença infecciosa que atinge os equinos. É causada por uma bactéria e não tem vacina nem cura. Os animais contaminados precisam ser sacrificados. O mormo também pode ser transmitido para o homem. É de difícil tratamento e quase sempre fatal. O tempo segue instável no norte do estado nesta sexta-feira. Na Serra, o clima fica chuvoso durante todo o dia, mínima de 19 graus em Caxias do Sul. O mesmo ocorre no Planalto
Em Passo Fundo, a máxima não ultrapassa os 24 graus. Tempo nublado com chuva no decorrer do dia em Ijuí, mínima de 16 graus. E veja ainda nesta edição os desafios do trânsito de uma grande cidade do ponto de vista de um bom motorista. E logo após o intervalo, mesmo com pequeno recuo, dólar pressiona a inflação e pesa no bolso dos consumidores. A gente volta já. O tempo começa a ficar firme nesta sexta-feira no sul do estado. Em Bagé, o sol volta a brilhar, mas com muita nebulosidade. Máxima de 22 graus. Em Pelotas, o dia fica nublado. O sol abre à tarde. Mínima de 17 graus. No litoral sul, o dia fica encoberto com aberturas de sol. Pode garoar. As marcas chegam aos 23 graus em Rio Grande. A FAMURS projeta uma queda de 776 milhões de reais nos repasses do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios neste ano, o que deve agravar ainda mais a situação das prefeituras. Para cortar gastos, muitas cidades gaúchas já adotam medidas como o atendimento em turno único. A Federação dos Municípios lançou hoje um movimento para alertar a sociedade sobre esses problemas. O movimento do bolo defende mudanças no Pacto Federativo e pede melhor distribuição dos recursos dos impostos no país. Hoje, a União fica com a maior parte de tudo o que é arrecadado, exatos 57%, enquanto os estados ficam com 25% e os municípios com apenas 18%. As prefeituras querem aumentar para 30% a fatia de estados e municípios. Nesta sexta-feira, 470 prefeituras devem participar de um protesto que promete fechar rodovias federais e estaduais. Na maior parte dos municípios, apenas os serviços essenciais devem funcionar. Nas últimas 2 décadas, a população de idosos na região metropolitana de Porto Alegre aumentou 181%. E o número de pessoas dessa faixa etária que continua trabalhando também subiu. Dados divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística mostram que quase 16% dos que têm mais de 60 anos ainda são economicamente ativos. E 48% deles também recebem aposentadoria ou pensão. Mas os idosos ocupam posições mais precárias no mercado. Quase metade trabalha sem carteira assinada. O rendimento médio é de R$ 1.929, 2,1% acima da média geral. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje o resultado da licitação para o sistema de ônibus da capital. 4 consórcios formados por empresas que há décadas operam no setor foram os vencedores. Eles vão explorar o serviço por 20 anos. O novo mapa das empresas de ônibus da cidade deve começar a valer no primeiro semestre do ano que vem. Os consórcios são formados por empresas de ônibus que já atuam na capital. Na bacia norte e nordeste da cidade, os lotes 1 e 2 serão operados pelo consórcio MOB, Mobilidade em Transportes. Na bacia sul da cidade, os lotes 3 e 4 ficarão sob a responsabilidade do consórcio Sul. No caso da bacia leste e sudeste, o consórcio Via Leste assumirá o lote 5. E o consórcio de mobilidade da área integrada Sudeste Mais atenderá os passageiros do lote 6. Foram 4 anos para a Prefeitura de Porto Alegre finalmente conseguir licitar o transporte coletivo por ônibus. Até agora, o sistema vem funcionando em regime de permissão, regulamentado apenas por decretos municipais. Pela primeira vez, o município de Porto Alegre deve manter uma relação mais rigorosa com as empresas de ônibus. Elas vão deixar de ser permissionárias para se tornarem concessionárias. Essa mudança deve trazer um controle mais severo sobre os serviços prestados à população, que tem uma das passagens mais caras do país. E um dos problemas da população é esse aí, ó, fila enorme. A frota, em vez de ser um número X, e expandir para botarem mais linhas, é aquele número X, eles ainda dividem. Então é muito mais tempo nas paradas. Incomoda é que é muito demorado os ônibus, a gente fica na filas, os ônibus demoram 20, 30 minutos para vir. É pouco ônibus para muita gente, eu acho, na hora de pico.
Para acabar com as filas, a frota, hoje com 1.709 coletivos, ganhará mais 72 veículos. A tabela de horários das linhas será monitorada por GPS. E para evitar a superlotação, as empresas estarão obrigadas a transportar menos passageiros por metro quadrado. Segundo a IPTC, para fiscalizar o desempenho das concessionárias, será criado um conselho de usuários. É completamente diferente do modelo atual. Hoje nós temos legislações que regulam a operação do transporte. A partir da licitação nós vamos ter contrato muito bem especificado, e isso está todo ele no edital. Então a fiscalização da IPTC sobre a prestação do serviço é o que está sendo contratado. Ele terá que cumprir o que está sendo contratado. E nós temos convicção que, ao cumprir o que está contratado, a população terá um serviço muito melhor do que tem hoje. A questão do ar-condicionado, uma antiga reivindicação dos usuários, ficou assim. Quando começarem a operar, as concessionárias deverão atender a proporção mínima de 25% de veículos equipados com sistema de refrigeração. Em 10 anos, toda a frota da cidade deverá contar com ar-condicionado. Essas modificações não devem acarretar mais de um reajuste da tarifa de ônibus em 2016. O reajuste ele vai seguir a regra colocada no edital, que nada mais é do que atualização pelo IPC. Isso não significa que nós tenhamos 2 reajustes. Os contratos com as empresas vencedoras da licitação deverão ser assinados em 45 dias. Mas, segundo a Prefeitura, o novo modelo de serviço à população somente terá início no primeiro semestre do ano que vem. Parklets. A palavra em inglês serve para identificar espaços de lazer próximo às calçadas e que antes serviam como áreas de estacionamento. Eles já existem em metrópoles como São Francisco, Barcelona, São Paulo e dentro de pouco tempo também devem ser vistos em Porto Alegre. O nome estrangeiro, Parklets, pode parecer novidade. Mas a ideia não é. Porto Alegre já teve algumas iniciativas de ocupação de vagas de estacionamento para carros. Projetos como o Vaga Viva, mesmo funcionando por algumas horas de determinados dias em alguns pontos da cidade, já tinham na raiz o conceito de parklets. A ideia surgiu em São Francisco, nos Estados Unidos, e rapidamente se espalhou por algumas capitais do mundo. O conceito foi se solidificando e sendo acompanhado das necessárias condições técnicas. Os parklets podem ser estruturas perenes ou efêmeras. O arquiteto Túlio Cagliari é um dos integrantes de um grupo de trabalho da Prefeitura que, junto com a IPTC, prepara um estudo de parklets para a cidade de Porto Alegre. Ele participou da semana acadêmica de uma faculdade de arquitetura e apresentou o início desses estudos. As cidades hoje carecem muito de espaços, é difícil você conseguir dispor de espaços para o uso da população no espaço público e o parklet vem nesse sentido. Ele ocupa, no caso, uma vaga de estacionamento com o objetivo não de tirar a vaga de estacionamento, mas de qualificar o ambiente como um todo. Estudos urbanísticos mostram que as ruas representam de 25% a 30% de todo o espaço público de uma cidade. A ampliação do uso da calçada ou passeio público abre espaços de convivência. Ali surgem estruturas que podem ser desde um banco embaixo de uma sombra, até mesmo espaços mais sofisticados, como Wi-Fi e outros confortos. O uso do parklet é público, mas quem deve fazer o investimento é a iniciativa privada. O proprietário de um ponto comercial em frente à vaga, por exemplo. Os mesmos estudos mostraram que a movimentação de pessoas em frente à loja é muito maior com um parklet do que com uma vaga para carro. Esses e outros detalhes, como a viabilidade técnica e legal do projeto, também foram explicados aos alunos da semana acadêmica. É um conceito novo, a gente tem acesso a referências que são dos Estados Unidos, também em São Paulo está sendo feito bastante. E a gente quer que os alunos tenham contato com essas regras, o que é necessário para fazer a implantação de um parklet no meio urbano, só que com a possibilidade de já praticar.
Na próxima sexta-feira, os estudantes de arquitetura vão executar o projeto que deve surgir a partir da oficina. O parklet deve ser montado em uma vaga de estacionamento em frente à Faculdade de Arquitetura no bairro Navegantes. O tempo fica fechado e as temperaturas permanecem amenas na região leste nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser nublado e chuvoso, máxima de 24 graus. Tempo nublado com chuva pela manhã em Novo Hamburgo. À tarde deve garoar, mínima de 16 graus. No litoral norte, o dia fica encoberto. Pela manhã pode chover, máxima de 23 graus em Tramandaí. E veja depois do intervalo como um bom motorista enfrenta o trânsito confuso de uma grande cidade. Voltamos em instantes. A instabilidade continua nesta sexta-feira no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser chuvoso. A máxima chega aos 24 graus. Clima parecido com o de Santa Maria, onde a mínima vai ser de 18 graus. O dia também vai ser de chuva, com temperaturas de até 24 graus em Cachoeira do Sul. Depois de atingir nova marca recorde na abertura do mercado, o dólar recuou nesta quinta-feira, com a intervenção do Banco Central. A moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 3,99. Mesmo com a queda de 3,7%, economistas ainda projetam valorização do câmbio para este ano. E diante das incertezas no mercado financeiro, quem está pagando o preço é o consumidor, que não consegue escapar dos efeitos da alta do dólar sobre a inflação. O item principal do café da manhã de todo brasileiro, o pãozinho, vai ficar mais caro. Com a alta do dólar, esse reajuste pode ser de até 25%. Mas afinal, qual a relação da moeda norte-americana com esse alimento? É que o Brasil produz 7 milhões de toneladas de trigo por ano e consome internamente 11 milhões de toneladas do produto. As 4 milhões de toneladas que faltam precisam ser importadas do Canadá ou da Argentina. Esta importação fica a cargo dos moinhos, que também compram o trigo do produtor brasileiro e transformam um produto em farinha. Todo o custo é repassado ao mercado varejista, ou seja, supermercados e panificadoras. Nesta movimentada padaria do centro da capital, são vendidos em média 6 mil pãezinhos por dia. Cada um custa cerca de 50 centavos. Nos próximos dias, este valor deve aumentar em até 25 centavos. Os moinhos vão ter que repassar isso, vai aumentar, com certeza. Então eu acredito que isso vai acarretar um aumento no preço do pão em torno de 20% a 30%. Além da farinha, como sabem, o pão não é só feito de farinha, né? É energia, que todo mundo sabe quanto subiu a energia, é o gás, é os salários, que o nosso decídio da nossa categoria é exatamente no mês de novembro. Enfim, embalagens, imposto, que todo mundo sabe que vai subir o imposto. E tudo isso vai afetar o preço do pão. O Rio Grande do Sul produz cerca de 70% do trigo que consome e importa 3%. Com a constante alta do dólar, o preço do pão já teve um aumento em torno de 10% ao longo deste ano. E agora, com mais este reajuste, o consumidor reclama. Mais um aumento vai ser brabo, somente para a classe baixa, né? Pobre. Um pouco de uma vergonha, né? Eu trabalhar, não dá para trabalhar mais, só para comer agora. Mas não é só a alta do dólar que interfere no aumento dos preços dos pães aqui no estado. A queda na safra do trigo em função do clima também contribui. Esse ano nós não temos ainda a safra agrícola. A única certeza que nós temos é que houveram perdas significativas por geada na cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter que esperar para colher. Os danos da geada eles são variáveis. Num lugar mais alto, por exemplo, o dano é menor. Num lugar mais baixo, mais úmido, o dano da geada é maior, né? Então só no momento da colheita o produtor vai ver essa quebra de produtividade que ele teve. Mesmo com o preço elevado, para o seu Jair, o pãozinho é indispensável. Tem como viver sem pãozinho? Não tem.
Isso aqui é o importante na mesa, né? Esse aqui é o que não pode faltar. Além do dólar, outras moedas estrangeiras, como o euro e a libra, também estão subindo. Mais um reflexo da desvalorização do real. Vários setores da economia estão sendo afetados por essa disparada do câmbio, que fez muita gente, inclusive, mudar os planos de férias. Malas prontas para alguns, planos alterados ou até adiados para outros. A crise econômica e, mais diretamente, a alta da cotação do dólar estão reduzindo o turismo internacional. Deixei de viajar 2 vezes já, que eu queria fazer um mochilão e não deu. E eu queria também viajar para Nova York de novo e não deu também. Quando eu viajei, o dólar estava 2,20, então só de pensar quanto teria que juntar para conseguir trocar pelo dólar não tem como no momento. A Associação Brasileira de Agências de Viagem no Rio Grande do Sul estima que a queda nas vendas de pacotes internacionais fique entre 30% e 50% neste ano em relação a 2014. E nem a migração para o turismo doméstico deve compensar. Nesta agência, a arrecadação já caiu pela metade e foi preciso demitir 5 dos 10 funcionários. Tem viagens que é inadiável, que é obrigado, então tem... Agora, aquele que é lazer, que dá para adiar, o pessoal está cancelando. Porque não é só a passagem, né? Lá fora também, né? O custo. No caso dos intercâmbios para estudo, o impacto é diferente. Estudar fora nem sempre é um plano adiável. Nesta agência, o que se nota é uma adequação de tempo de permanência e também de destinos. As pessoas estão mais abertas a conhecer novos destinos e ver o que eles têm para oferecer, né? Então, em termos de educação, em termos de escolas de ensino médio, escolas de idiomas, Austrália, Nova Zelândia e Canadá não perdem em nada para Estados Unidos. O casal Neiva e Pedro está se preparando para um curso de inglês na República de Malta, no sul da Europa, em fevereiro. O objetivo é tentar uma proficiência oral da língua inglesa. O pacote está sendo pago desde março. Por isso, a estratégia para estudar e fazer turismo sem extrapolar no orçamento é levar dinheiro em espécie e economizar por lá. O que pensamos? Então, assim, fazer mais refeições em casa e menos refeições em restaurantes, que encarecem bastante. O tempo começa a ficar firme em parte do oeste do estado nesta sexta. Na fronteira, o dia vai ser de muita nebulosidade. Em Uruguaiana, mínima de 15 graus. Em São Borja, áreas de instabilidade deixam o dia chuvoso. Máxima de 26 graus. Dia de sol com muita nebulosidade em Alegrete. A umidade do ar chega a 92%, mas não chove. Mínima de 14 graus. Para muita gente, trânsito é sinônimo de estresse, dor de cabeça e até de prejuízo. A nossa equipe percorreu as ruas da capital para observar o comportamento dos condutores e mostrar os desafios de quem tenta ser um bom motorista. Porto Alegre está quase naquela proporção de 1 carro para 1 habitante. Com tantos veículos nas vias, cresce também a impaciência dos motoristas veteranos. Quem está tirando a carteira de habilitação vai enfrentar isso como? Bom, às vezes eles andam muito apressados, daí eu fico com medo, assim, apavoro, assim. Eu já fiz algumas vezes as provas e fico bem nervosa, assim, na hora. A penalização mais severa, com multas mais salgadas e a exigência de se passar pelos centros de formação de condutores deveriam tornar as pessoas melhores motoristas. Mas nem sempre é assim. Para se ter uma ideia, hoje, né, o Rio Grande do Sul está mais ou menos com 6 a 7 mil processos de suspensão do direito de dirigir. E mesmo assim, o número de pessoas, vamos dizer assim, lesadas devido ao acidente de trânsito não tem caído. Isso tem mantido um patamar ali, um volume igual. Vamos dar uma volta de carro para ver como é que os motoristas estão se comportando no trânsito? Claro, vamos lá. Percorremos ruas da zona central de Porto Alegre. O que primeiro chamou a atenção foi o comportamento de motociclistas. E a gente vê esse comportamento aí, ó. Vocês observarem, vão ver o motociclista praticamente em cima da faixa de segurança, né? E mesmo quem é profissional do trânsito anda dando mau exemplo. Sobre a distância de segurança, ó. Se tu reparar o táxi ali da frente, ó.
Olha a situação, ele está praticamente colado na traseira da caminhonete que está lá na frente, né? Digamos que aquela caminhonete deu um problema, olha o transtorno que ele vai trazer ao trânsito. E o pedestre? Atravessar fora da faixa de segurança é deixar a vida nas mãos do motorista. Para se ter uma ideia, gente, a gente tem aquele pensamento assim, quando se atropela o pedestre, a culpa vai ser sempre do automóvel, tá? Nem sempre, gente, a culpa é do automóvel. Se tem faixa de segurança próxima e o pedestre é atropelado, a culpa acaba sendo do pedestre. É estar atento às normas de trânsito, atento aos pedestres e outros condutores. Ser bom motorista é um exercício diário, desgastante, mas não há outra maneira de o trânsito ficar mais seguro. E as pessoas se modificam dentro do carro, totalmente diferente do que elas são no dia a dia, porque elas se sentem protegidas, né? Porque a pessoa, naquele dia, pode entrar dentro do carro de uma forma e se manifestar de outra. Às vezes a irritação vem porque ela tem algum problema e ela consegue botar para fora dentro do carro porque ela está protegida por aquela máquina, né? E nós encerramos ao som do músico e compositor gaúcho Humberto Gessinger, que indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock. A premiação ocorre no dia 19 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Segunda Edição volta amanhã com novas informações às 7h30 da noite. Até lá! Boa noite e até amanhã. O santo com meu nome, que andou por este chão. Envelopes com meu nome já cruzaram oceanos, se perderam no caminho, navegaram outros planos.